Bom dia a todos, aos servidores da casa. Em nome do Emílio, quero cumprimentar a todos, o Neto, do Jurídico, também cumprimentar a nossa assessoria jurídica, os vereadores Roselei, doutor Edson Femiano, Maurício, doutor Daniel, hoje aqui representando a Unimed. E, na verdade, doutor, a nossa preocupação em convidar o senhor a vir aqui hoje é justamente para ver se a gente encontra nessa comissão uma solução para que o ano que vem não haja tantos casos de dengue como houve esse ano em São Carlos. Nós sabemos que esse inúmeros casos trouxe um prejuízo muito grande para todos os segmentos da saúde da cidade de São Carlos. A Unimed não foi diferente. Acho que a Unimed, como é um plano de saúde particular, eu tenho certeza que é uma que teve mais prejuízo em relação dessa epidemia. E a saúde pública, que já não é boa, que sofre aí um caos, né? Com esse agravamento da epidemia, né, doutor? Houve realmente uma piora sensível nesse sentido. Eu quero agradecer aqui a presença do senhor, que representa aqui a Unimed, e vamos bater um papo. Eu queria que o senhor nos ajudasse, né? O intuito da sua vida, né, doutor Edson, é para nos ajudar, para ver se a gente encontra uma solução para este caos que foi a epidemia nessa cidade esse ano. O senhor fique bastante à vontade, viu? Aí, para nos ajudar. Nós queremos, essa comissão nada mais é do que uma comissão de estudos, né? Ela leva o nome de CPI, mas é uma comissão de estudos. Então, eu quero aqui deixar aberta já esta audiência, né? Se o senhor quiser falar alguma coisa para iniciar, fique à vontade. Acho que está ligado. Está ligado. Tá. Não, obrigado pelo convite, né? Eu inicialmente falei com o vereador Freire que a gente sempre está à disposição, né? Para sempre que o município precisar, que a Unimed puder ajudar. E tudo que for dentro do nosso alcance, nós estaremos aqui para ajudar, e sempre que vocês precisarem, estaremos disponíveis. Esse ano realmente foi um ano muito complicado, como o senhor falou. Na verdade, a gente não estava preparado para isso, né? Eu acho que, tirando o custo financeiro, que foi significativo, né? A gente está fechando as contas, mas a Unimed, nesse período, gastou mais de 3 milhões extras com a dengue. Fora o custo, que eu acho que o mais importante realmente foi o que isso trouxe realmente de complicação para os nossos usuários, né? Que a gente teve um impacto muito grande, pessoas morreram, né? Muita gente realmente doente, o impacto econômico, financeiro, e realmente eu espero que a gente consiga chegar num ponto aí que isso não volte a acontecer, né? Indagado inicialmente pelo ilustre presidente para se manifestar livremente. Pergunta. O mesmo declarou textualmente, abre aspas, a Unimed não estava preparada para isso. Vamos estar textualmente, para isso. E gastou aproximadamente 3 milhões com a dengue. Isto é, valor este
extra, é isso? Fecha aspas. Doutor, o senhor teria, assim, a priori, uma solução a curto, médio e longo prazo? Edson, a única coisa que se possa fazer contra a dengue infelizmente é uma doença que não tem vacina, é prevenção. Sem dúvida nenhuma é prevenção, né? Eu acho que na verdade é o que a gente tem que focar, né? Porque eu estava até conversando com o Dr. Freire, né? Se seguir o curso natural de doença, possivelmente ano que vem vai ser pior do que esse ano, né? Então, e o vírus começa a ter uma multiplicação muito grande a partir de dezembro. Eu acho que essa prevenção tem que ser começada feita agora, tá? Senão ano que vem vai ser realmente um caos, né? Declarou que a prevenção tem que ter início imediato. Se não ocorrer, a possibilidade do aumento da dengue para outubro, adiante se diz? Como é que é? A partir de dezembro, será ainda maior. Ponto. Professor Ortega quer fazer uma pergunta, já percebi. Uma palavra. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia a todos os integrantes da CPI, aos funcionários desta casa. Eu tenho, na verdade, são 3 questões, eu vou fundir numa só. 3 perguntas, eu vou fundir numa mesma. Primeiro, eu gostaria de saber se a Unimed está se preparando para a prevenção da dengue do ano que vem. Uma vez dito pelo senhor que deve aumentar o número de casos, que é uma coisa que vem a cada ano aumentando. Então, se a Unimed tem um plano de prevenção. A outra pergunta junto com essa seria o seguinte: se a Unimed tem esse plano, se esse plano pode ser feito em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Carlos? Uma campanha. E a terceira seria se houve, no entender do senhor, que é uma autoridade em saúde no município, se houve descaso da Prefeitura Municipal de São Carlos com relação ao aumento do número de casos de dengue. Vereador, inicialmente é o seguinte, né? A prevenção pública é responsabilidade do município, né? A gente, na verdade, assim, isso é uma responsabilidade puramente do município. Tá? A Unimed como plano privado, o que tiver de alcance, que a gente puder ajudar, fazer campanha, a gente está disponível, a gente pode ajudar o município, mas assim, a prevenção pública de saúde é sempre do município, tá? É óbvio, na verdade, que depois dessa situação, a Unimed, como plano privado, ela vai ter um contingente se realmente acontecer, né? Então, na verdade, a gente criou protocolos hoje, na verdade, para cuidar os casos, né? De uma maneira muito mais elaborada, que a gente foi pego de surpresa desse ano. Um local mais adequado, um maior número de médicos, um fluxo mais adequado. Tá? Então, a gente vai ter um plano de contingência, mas, na verdade, nesse caso, para cuidar de se a patologia realmente vier. Tá? Agora, a prevenção é do município, né? Na verdade, não é responsabilidade da Unimed, tá? A gente pode realmente, o que for possível, a gente poder ajudar em campanha, a gente está à disposição. Mas a responsabilidade disso realmente é do município, né? Saúde pública, a responsabilidade puramente do município. É muito difícil, na verdade, eu falar isso com o senhor, na verdade, porque eu não estou envolvido, né? Na verdade, assim, a gente do lado de fora, eu acho que seria muito injusto da minha parte, tá, fazer essa afirmação sem estar mesmo, eu não sei realmente o que acontece, né? Eu não estou envolvido com a saúde pública, seria muito complicado, na verdade, eu responder assim friamente, tá? Porque a gente é óbvio para todo mundo que realmente São Carlos foi um município que a gente se orgulhava que nunca teve esses casos de dengue e realmente de uma hora para outra explodiu. O que realmente aconteceu para isso ocorrer, realmente, eu estaria sendo muito injusto de responder sem ter realmente noção do que aconteceu, né? Não, está certo.
perguntado pelo ilustre componente dessa CPI, professor Maurício Ortega, respondeu que a prevenção da saúde é de prerrogativa exclusiva do município. Nada obsta, portanto, a cooperação da Unimed. Esclarece ainda, vírgula, que a Unimed está se precavendo em especial com local adequado. Quanto ao descaso do município, salientou sinteticamente que seria, no nosso entendimento, pelas palavras deles, lógico, subjetivo. Isto é, não pode afirmar. Não pode. Como é que foi? Isto é, não pode. Se houve tal incidente. Ponto. Eu percebi que agora quem quer fazer uma pergunta é o Roseli. A questão da campanha educativa, doutor, era bom na questão das campanhas educativas. Depois eu coloquei que eles vão fazer, eles se colocam. Só que isso aí, eles vão é que ele disse que está à disposição para ajudar no que for. Roseli? Doutor, bom dia. Bom dia, presidente Freire, Maurício, doutor Edson, os colegas advogados aqui, o Neto e o Augusto. A verdade é o seguinte, doutor, nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara, onde a Secretaria Municipal de Saúde trouxe os primeiros números de dengue na casa. E naquele momento, o vereador Freire e outros colegas vereadores já duvidavam dos números que estavam sendo colocados para a sociedade. E num determinado mês do ano passado, a Unimed, numa única vez, trouxe, na verdade, um número bastante relevante para o município de São Carlos. E a pergunta que eu faço para o senhor é se houve diálogo, se esses números eram trocados cotidianamente com a prefeitura e por que só naquele mês que a Unimed fez a divulgação dos números, assustando toda a cidade, porque houve um aumento bastante significativo, uma explosão, né, que veio a confirmar que naquela audiência a gente já tinha problema significativo na cidade que estava sendo, ao nosso entendimento, ocultado, né, para toda a sociedade. Vereador, a dengue é uma doença de notificação compulsória, né? Então, toda vez que tem um caso, na verdade, isso é encaminhado para o município. Tá? A Unimed, na verdade, encaminhou todos os casos, na verdade, para o município. Na verdade, a colocação desses dados em sistema é prerrogativa também do município, como eu falei, com a saúde pública. Na verdade, a gente envia os dados, e esses dados têm que ser, na verdade, o que a prefeitura faz com esses dados, na verdade, é prerrogativa deles. Na verdade, a inserção no sistema é a responsabilidade da prefeitura. A gente sempre enviou esses dados, né? E a divulgação que a gente fez, na verdade, chegou no momento, na verdade, como aconteceu, a gente estava tendo muito problema, muita reclamação, tá? Então, na verdade, a gente procurou, na verdade, os usuários, né, alertar os usuários do problema, na verdade, mas esses números estavam sendo sistematicamente enviados para a prefeitura. Tá? Agora, a colocação no sistema é responsabilidade da prefeitura, né? Isso é saúde pública, né? Se os dados não forem inseridos por falta de gente, eu não sei realmente o que aconteceu, também não posso afirmar, né? Mas os dados estavam sendo enviados, né?
Então a informação, A informação a é Unimed era passada Não, cotidianamente, isso não tinha problema de comunicação. De forma nenhuma, é obrigação. A Unimed sempre repassou os dados para o município. Agora, a inserção desses dados em sistema, né? Isso é a responsabilidade da prefeitura, né? Você notifica, né? E a prefeitura tem que colocar em sistema, né? Mas foi repassado, sim. Mas o que levou exatamente a Unimed a divulgar aquele número para a imprensa, que tornou público, na verdade, que havia um descompasso, uma divergência na informação. Como empresa pública, na verdade, assim, aquilo foi um alerta para o município, assim, estava passando, não foi um alerta para o município, o grande problema é o seguinte, estava passando um processo de contingente, como eu falei, a gente pulou de praticamente no nosso 24 horas, de 7.500 consultas que a gente faz para 14, tá? Dobrou. Então, na verdade, a gente começou a ter fila de espera, a gente começou a ter um espaço físico inadequado por uma situação que, de repente, dobra. Você está preparado você tem um histórico que a gente está preparado com, de repente você dobra o espaço, você dobra o número de pacientes. Tá? Então a gente estava tendo problema de espera muito prolongada, né? Então, na verdade, assim, a gente fez campanhas em fábricas, na verdade, assim, para as pessoas naquele determinado momento evitarem, se não tivessem sintomas de dengue, procurar o pronto-socorro, porque realmente, como eu falei, a gente não estava realmente preparado para simplesmente dobrou, na verdade, o movimento, né? Então, na verdade, a gente não teve a intenção nunca, na verdade, de divulgar o dado simplesmente para alertar a população, que, na verdade, foi um modo de falar que, assim, a Unimed também, como já foi exposto aqui, ela sofreu muito. Eu acho que foi a empresa aqui na cidade que mais sofreu com essa dengue. Porque, na verdade, como eu falei, não é responsabilidade da Unimed fazer prevenção, né? E a gente teve custo de tudo quanto é maneira, financeiro, e principalmente, assim, com saúde dos nossos pacientes, né? Porque de uma hora para outra, como eu falei, dobrou, simplesmente dobrou, né? Então, a intenção foi simplesmente, a gente fez encaminhamento para as empresas, alertando que, na verdade, naquele exato momento, no mês que estava muito grande, que realmente a gente precisaria que as pessoas realmente dessem prioridade para o pronto-socorro, de procurar casos realmente urgentes, né? Então, na verdade, foi simplesmente um alerta mesmo do que estava acontecendo. Eu acho que a gente não tem por que esconder número, né? Esse número é público, né? A gente estava enviando, então não tem por que, na verdade, esconder público, não teve intenção nenhuma disso. Todos aqueles dados foram enviados sistematicamente para a prefeitura, né? É justamente isso que eu, em cima da sua pergunta, a Márcia, né, nos disse aqui, que haveria uma demora da Unimed em repassar esses números. Inclusive, ela citou na data que ela esteve aqui que ela estava recebendo informação ainda de abril, lembra? Ela tinha dito aqui que havia uma demora, uma lentidão da Unimed ao repassar para a prefeitura os casos da Unimed, né? Ela afirmou aqui na CPI que, inclusive, ela estava recebendo notificação de abril. Só para, em cima dessa pergunta, depois eu tenho algumas perguntas, mas o que o senhor tem a dizer isso? Os dados são repassados, isso eu afirmo categoricamente, são repassados do jeito que tem que ser, né? Agora, a inserção desses dados no sistema é responsabilidade do município, né? A Unimed repassa sistematicamente esses dados, né? Porque, na verdade, naquela data tinha 1.841 casos no município. E só a Unimed tinha 2.700 e pouco, né? 687. Né? Beirou 4.000, né? Até julho. 3.900 e pouco. É que eu fiz uma pergunta, em cima da pergunta, assim, eu não pergunto mais sobre isso. Você tem que falar ao microfone porque está sendo gravado. A Unimed informa que os comunicados, os informativos de casos de dengue serão repassados à vigilância sanitária, doutor? À vigilância sanitária, periodicamente. Vigilância sanitária do município, né? Sim, aí informa também que a inserção dos dados no sistema é responsabilidade do município.
Teria uma pergunta. Deixa eu só terminar, aí eu já passo para você. Resumidamente, é isso aí. A questão dos 2 mil e pouco. Então, mas aí você falou que passou teoricamente os dois. Sim, que no mês que foi informado à imprensa, os 2.687 casos. 2.687, mais que isso. 687 casos. Foi com o objetivo de alertar o município, os usuários, sobre eu acho que dá transparência, na verdade, para os usuários o que estava acontecendo. Porque você imagina, a gente como uma empresa privada, de repente só chega no pronto-socorro, você teve fila de 4 horas de espera, tá, em dias de pico, né? Então, quer dizer, foi um transtorno para a gente. E, na verdade, assim, foi sensibilizar os usuários, na verdade, assim, para procurar o pronto-socorro naquele momento, na verdade, para em caso realmente de urgência, né? Inclusive, houve até uma matéria da IPTV em razão da demora, né? E a empresa tinha uma necessidade de dar uma satisfação. Aumentou o contingente, a gente aumentou o número de médicos, ocupou totalmente o espaço físico, né? Mas a gente também foi pego de surpresa, Só né? faltou montar a tenda, né? Só faltou dentro e quase montamos. Ô, Laura. E ano que vem, Então, possivelmente, vai o objetivo ter, né? foi alertar os usuários para que procurasse o pronto-socorro da Unimed, ou pronto-socorro público, né? Da rede municipal, em casos de extrema urgência. Haja visto a grande quantidade de usuários que procuraram o sistema privado, no caso a Unimed, e tem outros também, né? O sistema privado, em decorrência da epidemia no município. Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta. Em 2014, você tem ideia de quantos casos houve na Unimed, não? 96? Pode. E aproveita e já vê 2015 também. Mas é só para a gente formalizar aqui. E 14. E em 2015? Até junho, 3.000? Na Unimed, esse em 2015. Doutor, houve alguma morte? Confirmados. Na verdade, a gente fez 9.444 para 3.941 exames confirmados. Doutor, mortes. O ano passado, algum cliente da Unimed houve óbito lá em razão da dengue, em 2014? E 2015? De óbitos, em 2015? Crianças da Unimed. Você não sabe se é 5? Dá para confirmar? Não, eu tenho que confirmar o dado, mas eu acho que 5 com certeza. 5 casos de óbitos. De óbitos relacionados com dengue, né? Esse ano 2015. Agora, eu preciso, se eu me deixar, realmente é um dado que eu não tenho com precisão. Mas eu repasso para o senhor, com certeza. Posso? Posteriormente? Pode ser. Com certeza, mas não tenho certeza. Confirmar para a gente se é 5 ou 6 casos.
Eu vou relatar. Casos de óbito fatais, né? Óbitos fatais. Outro caso, assim, é normal, né, que muitas pessoas estão com doenças terminais, doenças graves, e tiveram dengue. E em razão desse agravante, que foi o caso de dengue, a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem Unimed, né? E ela vinha tratando de um câncer, já a 3ª cirurgia, e ela teve dengue. Ela estava no limite da saúde. Minha mãe, percebendo, levou até a Unimed, fez um exame, porque ela não tinha nenhuma sintomas da dengue. Ela só parou de andar. Não conseguia andar. A gente não sabia se era da quimioterapia ou se era uma outra doença. Minha irmã levou na Unimed, fez o exame e realmente ela estava com dengue. A pergunta é, o senhor tem notícia de algum caso de óbito nesse sentido, de alguém que tinha uma outra doença e que teve dengue e veio a falecer ou da doença ou da dengue, os dois casos? Na verdade, assim, a maioria dos casos fatais de dengue, ela está relacionada com morbidade prévias, né? Sim. Existem os casos realmente de dengue graves, na verdade, que a dengue é puramente o motivo do óbito, né? Mas a grande maioria das vezes, o que leva ao óbito já realmente é você pegar dengue num organismo que está fragilizado, né? Tem os casos relacionados a pessoas jovens que realmente pegam, são dengues fatais. E, na verdade, por isso que realmente preocupa, né? A dengue é uma doença que existem 3 tipos de vírus, né? E, normalmente, assim, o recontato, né, com tipos diferentes de vírus, eles são mais fatais, né? Então, isso que preocupa, na verdade, a questão de óbito, né? As hemorrágicas, né? Na verdade, aqui em São Carlos esse ano, a gente teve um sorotipo que foi predominante, né? Então, por exemplo, se a gente tem um caso dengue ano que vem por outro sorotipo, possivelmente esses recontágios, a possibilidade de haver mais óbitos é maiores, né? Então, na verdade, o recontágio com vírus diferentes de dengue, eles são mais sérios que o primeiro contato, né? Então, na verdade, a gente teve esse primeiro surto, por isso que preocupa muito o surgimento de outros surtos, né? Porque possivelmente casos mais fatais, se realmente o sorotipo for diferente, eles vão ser maiores, né? Entendi. Doutor, outra coisa, até foi uma pergunta do Maurício, né? Para o doutor Petrilha, né? Aqui em São Carlos, doenças, Zika vírus, chikungunya e outras. Lá no norte tem uma terceira doença, uma quarta, né? A dengue, mais essas duas, mais uma quarta. A Unimed detectou algum tipo de doença? Esse ano não. Na verdade, possivelmente... Foi só dengue mesmo? Só dengue, porque esses casos, na verdade, eles são mais restritos, felizmente, ainda esse ano, à região norte e nordeste, né? Mas a prevenção é a mesma da dengue, né? E possivelmente isso vai começar a aparecer realmente nos próximos anos, né? É bem provável que ano que vem a gente tenha casos aqui em São Carlos. Esse ano não foi detectado, não. Mas é uma coisa que realmente, possivelmente, vai começar a acontecer, né? Porque o vírus se alastra, né? Mas a prevenção é a mesma da dengue, né? Quer relatar para mim? Relata a questão dos óbitos, a questão dos casos, você anotou aí? Foi informado pelo depoente que em 2014 foram registrados 34 casos e 198 exames. Logo, em 2015, foram registrados 3.941 casos confirmados e 9.444 exames. Isso. Casos confirmados, só para usar o mesmo método aí, né? No caso de outras doenças ou doenças terminais,
foi informado que com os casos de dengue, foi informado que o caso da contração da Zika vírus e não, Zika vírus depois, da questão da sua mãe que você citou como exemplo, o caso de outras doenças, a pessoa contrair o vírus da dengue pode sim levar a óbito, mas a causa, como é que forma o texto aí? Isso. Debilitadas, né? Doenças prévias. A dengue realmente pode levar a uma evolução mais grave, levando a óbito o paciente. Registrou. Posso? Registrou ainda que na rede privada, no caso a Unimed, não registrou nenhum caso de chikungunya. É isso? Chikungunya? Como é que é chikungunya, né? É isso, doutor? Chikungunya. E Zika vírus. Não foi para nenhum caso. Porém, tem a preocupação que nos próximos anos, ou no próximo ano, se nada for feito, em termos de prevenção, de combate ao vírus, ao mosquito transmissor, né? Aos mosquito transmissor, poderá ocorrer. No caso do óbito, né? É isso aí. Você esqueceu o caso do óbito. Em caso de óbito, né? Ah, sim. Em relação ao número de óbitos em 2015, 14 não houve, né? 14 não houve, né, doutor? Em 14 não houve óbitos. No caso, quer voltar um pouquinho aí, Laura, só para... em 2014 não houve. Não foi registrado nenhum caso. Já em 2015, 5 casos. 5 eu tenho certeza. 5 casos são certos. São certos. Falta confirmar um 6º caso. É isso? Ainda há dúvida quanto à confirmação de um 6º caso. O senhor pode mandar para a comissão a informação depois? Isso resguardar não precisa mandar nome das pessoas, não, só mandar resguardar todos os direitos das pessoas. Manda para a gente só o número de casos, não precisa nome nem nada. Mais alguma pergunta, Maurício? Eu tenho uma pergunta, doutor Daniel. O seguinte, é rápida e objetiva. Como é feito o envio desses dados para a Secretaria, para a Vigilância? De que forma? Através de um e-mail, através de um ofício? Através de papel. De papel. Na verdade é enviado, toda vez que tem um caso notificado tem todo um protocolo, né? Se eu quiser eu envio para o senhor, tem todo o protocolo. Eu queria que... É documentado. É documentado. Isso, eu queria que... Isso na presidência de notificação compulsória tem todo um preenchimento que você preenche e envia, né? Na verdade eu queria que, tentar justificar o porquê da demora da inserção desses dados no sistema. Eu acredito que não exista dificuldade alguma para a inserção disso. Talvez eu acredito que exista uma certa morosidade nessa colocação no sistema, de forma... é difícil afirmar. Eu tive o prazer de conhecer a responsável pela vigilância sanitária, me parece
uma pessoa bem séria, né? Me parece uma pessoa Sim, séria. Não sei se ela tem estrutura, na verdade, para inserir pessoal realmente para inserir isso numa velocidade que realmente precisa, né? É que eu pensei o seguinte, que pudesse ser enviado para a Secretaria da Saúde, já de forma informatizada, já dentro do sistema. Mas isso, na verdade, é norma, né? Na verdade, é uma protocolo. Ele é obrigado a fazer um documento. Protocolo. Não precisa amarrar isso, não. Viu? Não. É só para, na verdade, finalizar, de minha parte, pelo menos, atualmente, neste momento na cidade, a Unimed continua recebendo casos da dengue, detectando alguns casos, ou parou? Nesses últimos 20 dias, com certeza nenhum. Na verdade, a gente teve caso até agosto. Até a comecinho de agosto teve alguns casos. Na verdade, esse número que eu passei para o senhor é até junho. Né? Mas teve alguns casos periódicos até julho. O de agosto não está. Mas são muito poucos casos. E, na verdade, tem uns 20 dias que não tem nenhum caso confirmado. Que maravilha. Declarou que nos últimos 20 dias não houve nenhuma notificação sobre a dengue. Ponto. Tem mais alguma coisa, doutor? Não, né? Tem, Maurício? Tem. Ok, tem que trabalhar, sim. Vamos terminar? Perguntado se tinha mais a declarar. Afirmou que não. Assim, o presidente, ilustre vereador Freire, pediu para que encerrasse a presente inquirição sem deixar de agradecer a presença do insigne doutor Daniel pelo convite formulado por essa comissão indicada pelo nobre presidente desta igreja Casa de Leis. Ponto. Isso. Nada mais. O Freire, como presidente, assina em primeiro e nós vamos em segundo. Eu quero aqui agradecer os servidores da casa, todos os servidores, o Neto, o Augusto, o Emílio, aqui a Laura, a todos os presentes, meus vereadores, ao doutor Daniel, muito obrigado. Nosso agradecimento ao senhor, à Unimed, né? E agradecer principalmente a Deus, né, doutor? Por estarmos vivos aqui e agradecer a Ele por tudo que tem nos dado. Eu quero também deixar registrado que eu consultei o ilustre procurador do doutor Neto e o doutor Balan. Eles disseram que não tinha nada a acrescentar. Eu quero agradecer a presença deles como jurídico da nossa casa. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Bom dia.